boa tarde, você meu amigo, minha amiga. Eu quero aqui poder refletir juntamente contigo. Você que tem momentos que acha que a luz que há em você, a lâmpada do Senhor que há em você, está querendo se apagar. Mas o Senhor nos ensina nessa tarde que as lâmpadas do candelabro têm que estar sempre acesas dentro da tenda. Então eu gostaria de ler com você no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste? Mas Eli disse: Não te chamei, torne-te a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste novamente. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torne-te a deitar. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou e foi novamente a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava o menino. E pelo que ele disse a Samuel: Vai e deita-te. E se ele te chamar novamente, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. E veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Amém, irmãos? Irmãos, quando nós analisamos as Escrituras, aquilo que o Senhor, Ele nos posiciona, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, como está escrito, existe um candelabro. E esse candelabro, ele é citado em alguns textos que estão dentro da palavra do Senhor, versículos. Mas o meu profundo entendimento que tenho aqui nessa tarde é abordar a lâmpada que está se apagando em você. Você que tem sentido a lâmpada se apagar. Ela já está fraca, mas ainda continua acesa. No Antigo Testamento, irmãos, o templo era iluminado por um grande castiçal com vários braços, cada um com sua lamparina. O interessante é que, para que a lâmpada permanecesse acesa e continuasse acesa, era ordenado que trouxesse um azeite puro. Para os dias de hoje, para que há o entendimento, existe uma chama em seu coração que precisa ser cuidada para não se apagar. Por isso precisamos sempre estar atentos
e buscar constantemente a presença do Senhor para não esfriar e nem se apagar essa chama. Mas se algo aconteceu que te desanimou, que te entristeceu de uma forma que, como se fosse um balde de água fria, naquilo que você tinha esperança, que a luz estava alta, iluminando todo o caminho, saiba que o Senhor te ama e quer reacender essa chama para fazer de você uma brasa viva e uma luz aonde você estiver. Mas o melhor disso tudo é o azeite que Deus derramou sobre você, que é para a lâmpada permanecer acesa no templo, ou seja, para o candelabro manter-se aceso. As lâmpadas, irmãos, representam e expressam a presença de Deus no templo. O interessante é que para que a lâmpada permanecesse continuamente acesa, era ordenado que trouxessem azeite puro. Então o melhor azeite era destinado para a lâmpada do templo, ou seja, para o candelabro. As lâmpadas representam e expressam a presença de Deus na sua vida e no templo que você tem adorado ao Senhor. Então, quando você vê o templo aceso, ainda há esperança. Então o fogo, ele não poderia se apagar sobre o altar, e nem a lâmpada se apaga dentro da casa de Deus. Um sacerdote, ele tinha duas tarefas diárias que não podiam ser esquecidas: manter aceso o fogo sobre o altar, que está lá no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e 13, e as lâmpadas do candelabro sempre acesas dentro da tenda, durante todo o dia, para a manifestação e ministração do Senhor. E hoje em dia não é diferente. A luz, ela não poderia ser apagada em momento algum. O sacerdote Eli estava cego fisicamente e espiritualmente. Estava fraco na fé. Deixou de acender a lâmpada do Senhor todos os dias. Por causa disso, o povo ficou em trevas até que se levantasse um novo juiz, um novo sacerdote, um novo profeta. Então, o que fazer antes que a lâmpada se apague? É uma pergunta que eu faço para ti nessa tarde. Através do exemplo que eu disse aqui de Samuel, aprendemos algumas coisas que precisamos fazer antes que a luz se apague. Precisamos servir ao Senhor. Quando o Senhor diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, a primeira coisa que Samuel fazia antes que a lâmpada se apagasse era servir. O menino foi dedicado ao Senhor através de sua mãe para servir no tabernáculo por toda a sua vida. Talvez alguém lhe dissesse, você serve aquele sacerdote cego. E Samuel respondesse, eu sirvo ao Senhor. Devemos servir a Deus com alegria. Por isso, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens, e sim para Deus, que é o dono da obra. Muitas pessoas deixam a luz de Deus apagar em suas vidas porque não estão servindo a Deus. Acabam caindo nas trevas porque não andam como os filhos da luz. Então, antes que se apague a luz, sirva ao Senhor, para você poder obedecer aquilo que está dentro de você. E no versículo 5 e 6 de 1 Samuel 3, ele diz assim, correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou.
E tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, pôs a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. A segunda característica da vida de Samuel, que o mantinha sempre iluminado, é a obediência. Sua disposição em procurar o sacerdote Eli todas as vezes antes de fazer qualquer coisa. Ele mostrava como era ser obediente. Então o próprio Samuel, quando se tornou sacerdote, ensinou que obedecer é melhor do que sacrificar. E por causa de não obedecer, muitas pessoas sacrificam sua vida espiritual caindo em trevas, em desilusões. Isso acontece quando a pessoa não abre mão para obedecer e acaba sacrificando outras áreas da sua vida, como o seu ministério, a comunhão, a família que Deus te deu. Mas Deus honra quem obedece. Mas o desobediente acaba ficando em trevas, triste, angustiado, deixa a luz se apagar e não consegue mais ver que está errado. Então, antes de apagar a luz que está em você, obedeça ao Senhor. E você obedecendo ao Senhor, você começa a ouvi-lo e ouvir a sua voz. No versículo 10 do mesmo livro, ele diz assim: então veio o Senhor e Eli ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo te escuta. A terceira característica de Samuel, antes que a luz apagasse, ouviu ao Senhor. Aquela voz mudou a sua vida. A partir daquele momento seria guiado pela palavra de Deus, tornando-se alguém e além de sacerdote, também um profeta de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, somos orientados pelo Espírito Santo, que nos mostra a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Quando seguimos a Cristo, somos iluminados por Ele o tempo todo. E como falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terás a luz da vida. Que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Então Deus chamou Samuel pelo nome 3 vezes, até que conseguiu reconhecer ao Senhor. Isso também acontece conosco, quando Deus sempre nos chama e muitas vezes não ouvimos, porque estamos com o coração endurecido. Então, antes de apagar a luz, ouça a voz do Senhor. Então não apague a luz, e a luz que há em você. Porque Deus, Ele quer continuar fazendo com que o candelabro permaneça aceso com azeite puro sobre a sua vida. A lâmpada se apaga quando não lemos a palavra do Senhor, quando não oramos, quando não perdoamos, quando não conseguimos enxergar o propósito de Deus, quando não há testemunho de vida, que Deus mudou a sua vida, que ainda há a chama do Senhor sobre você, que o azeite ainda arde e acende e permanece aceso dentro de você. E quando não há unção sobre a sua vida. Então Jesus disse que os nossos olhos são como lâmpada para o nosso corpo, referindo-se à nossa consciência do que é certo ou errado. Então Jesus também nem apagará a luz que fumega sobre você. Quando alguém tenta apagar uma chama soprando, depende-se. Ali tem lenha.
porque quanto mais soprar, o fogo se alastra. Não importa se tentam apagar a sua chama, se você tem conteúdo ou não, mas vai incendiar, porque ainda o azeite há nos braços do candelabro, sobre o templo do Senhor, que ilumina todo o templo. Então, medite nesta passagem, porque Deus vai continuar incendiando, porque aqueles que se levantam é como o fogo que se alastra. Não importa se tentam apagar a sua chama, mas vai continuar a incendiar onde você passar. Porque o homem pode tentar anular a luz que há em você, mas enquanto o sopro do Senhor continuar fazendo incendiar a chama que há em você, nada pode te parar. Portanto, se a lâmpada do teu templo, teu corpo, já está se apagando devido ao pecado, peça ao Senhor que o perdoe. Arrependa-se antes que sua lâmpada se apague. Não deixe a sua luz se apagar. Porque o Senhor, Ele tem grandes propósitos. Então, o candelabro tem que estar sempre aceso, dentro da tenda, dentro do seu corpo, para que ela nunca se apague. Esta é uma mensagem de reflexão para o seu coração nessa tarde que estamos aqui, em o nome de Jesus. E antes de eu finalizar aqui essa mensagem, eu gostaria de orar por você que tem se sentido apagado, você que tem se sentido triste, sem esperança, que Deus possa colocar mais azeite puro sobre você, em nome de Jesus. Senhor, como esta palavra diz nesta tarde, a lâmpada tem que permanecer acesa. Então, Senhor, envia anjos do Senhor a acampar sobre cada vida que ouvir essa ministração, esse entendimento da parte do Senhor, essa reflexão, que eles possam estar cheios do azeite do Senhor, para que o candelabro continue aceso dentro do templo. É isso que lhe peço e profetizo na vida de cada um, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Então receba esta oração, receba esta palavra, e que ela possa confortar o teu interior, e que você deixe o azeite descer sobre você, para que a chama, a lâmpada nunca se apague, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus seja com vocês, em nome de Jesus.